Eu peguei todo o nosso fundo de reserva. A minha empresa, né, sempre tem um fundo de reserva por uma emergência. E eu olhei para elas e falei, gente, nós vamos vencer essa pandemia juntas. Aquilo ali foi o extremo. Hoje eu me culpo, eu não devia ter feito isso, sabe? Mas na época eu tinha necessidade de voltar a trabalhar, porque a empresa só funcionava se eu estivesse lá. Sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas. Mais um Dimascast no ar. O podcast do empresário, do líder de Joinville e região. Hoje nós estamos aqui no episódio 6 e eu recebo uma pessoa muito especial. É uma grande empreendedora em Joinville. Nós trazemos aqui os grandes empresários de Joinville. Esse é o nosso objetivo, para que essas pessoas possam transbordar na vida dos empresários, dos líderes, dos liderados, das pessoas que queiram prosperar na vida, das pessoas que estão pensando em abrir negócio e das pessoas que já enfrentam os desafios do empreendedorismo. E essa pessoa é muito especial para mim porque nós iniciamos uma relação profissional que virou uma amizade, né? Entre nós, entre as nossas famílias. É uma pessoa que eu sou muito fã, a minha esposa Lari também te admira muito, e o currículo dela aqui é extenso. Ela é formada em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduada em homeopatia clássica, especialista em farmácia magistral, curso de gerenciamento e administração de empresas, mestrado em saúde e meio ambiente com ênfase em biotecnologia, pós-graduação em homeopatia contemporânea em parceria com a Universidade de Mumbai, na Índia, acadêmica do curso de design de interiores, casada com o meu grande amigo Jar, mãe de 4 filhos, proprietária da poção terapêutica Farmácia de Manipulação, que completou agora 25 anos recentemente, que é para mim a melhor farmácia de manipulação que nós temos em Joinville região. É uma empresa que eu conheço bem, que eu sou cliente. Também é dona da empresa de cosméticos Natuvi. Empresa de cosméticos aqui em Joinville também. Diretora administrativa e financeira da clínica odontológica Luiz Paulo Boschini. E está se preparando para assumir a presidência do Núcleo de Mulheres Empresárias da CIG. E também cliente exclusiva da Dimas Móveis Sob Medida. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada. Nós estamos ansiosos com esse episódio. A gente escuta tudo isso e digo, mas será que é tudo isso mesmo, né? É o currículo invejável disso, diga-se de passagem. Isso mostra o quão você leva a sério os estudos, o desenvolvimento pessoal. E assim, pessoal, quem conhece a Tice mais a fundo sabe que apesar desse currículo acadêmico dela, ela é uma pessoa, uma personalidade a se espelhar. É uma pessoa leve, natural, positiva. A gente fala, né, sempre que a gente se encontra com a Tice, eu, minha esposa e outras pessoas, a gente sempre fala assim, a gente entra na presença da Tice de uma maneira e sai muito melhor, sai muito mais positivo, a tua energia contagia. E por isso que eu queria tanto te trazer aqui para que a gente possa transbordar o teu conhecimento para os líderes, os empresários e as empresárias, né? O tema do nosso podcast hoje é a força da mulher como vantagem positiva, a força da mulher no empreendedorismo. E a gente sabe que tu tem muitas atribuições, Tice. Eu sei que não está aqui, mas eu sei que você também foi ou é professora de dança Dança do ventre. Uhum. Fui. Então é uma agenda, né? Bastante concorrida. E eu quero saber o seguinte, para uma mulher multifunções, empresária, mãe, conselheira, qual é o teu método para dar conta de tudo isso? Como que você gerencia a tua agenda? Na verdade, assim, eu adoraria que o meu dia tivesse 48 horas, mas ele não tem. Ele tem 24 como de qualquer outra pessoa. Então, eu organizo a minha agenda o mais perto do possível, né? Então, é tudo nos minutos, né? E foco no planejamento.
Então, assim, por exemplo, eu tenho que entregar esse documento, eu tenho que ler, eu tenho que entregar assinado. Quanto tempo eu vou levar? 5 minutos. Eu boto no cronômetro e eu fecho a porta e eu não atendo o telefone. Não adianta mandar o WhatsApp que eu não vou responder, porque eu tenho 5 minutos para ler esse documento e assinar, sabe? É nesses pequenos detalhes. Então, assim, a minha prima, minha comadre, que é nutricionista, que tem 2 filhos pequenos, esses dias ela me mandou uma mensagem: comadre, como é que você faz para dar conta de tudo isso? Eu falei para ela: é o planejamento e é cuidado da agenda com o horário. Então, assim, eu tenho que cumprir isso. Quanto tempo eu vou levar para fazer esse trabalho da faculdade, por exemplo, que eu estou fazendo design de interiores agora, né? Quanto tempo eu vou demorar para fazer esse trabalho? 1 hora. Ok, 1 hora. Eu me fecho no meu escritório, eu coloco o cronômetro e em 1 hora eu me dedico só àquilo. Sem interrupções. Sem interrupções. Então, com isso, eu consigo dar conta de 98%, né, das coisas que eu me coloco à disposição para resolver. Por quê? Porque existem os contratempos, né? Existem as urgências e emergências que saem do nosso, né, da nossa, ali do dia a dia, né? Então, assim, um acidente, Deus livre, uma doença, caiu da escada, sei lá, você tem que largar tudo e acudir um filho, né? Então, fora isso, o meu horário é tanto que, assim, eu me dei de presente, já há 2 anos, eu me dei de presente almoçar e descansar 15 minutos. 15 minutos. Eu desligo o telefone, eu fecho a cortina do meu quarto e eu deito 15 minutos. E aí eu boto o alarme para despertar. Gente, esses 15 minutos para mim fazem uma diferença gigantesca no meu dia, na minha produtividade, principalmente à tarde, né? Porque como eu descanso ali depois do meio-dia. Então, assim, é nesses detalhes, sabe? Então, detalhinho. A gente teve um episódio com o Omar Gunning, recentemente, e ele falou que ele prepara a agenda dele também de forma minuciosa. Uma das coisas que chamaram a atenção, né, é que a agenda dele ela é bastante... A carga horária dele é bastante volumosa. Ele começa lá cedinho de manhã, com processo de treino, processo do café da manhã com a família. E ele vai parar às 23 horas, todos os dias. E ele falou que a agenda dele, essa programação ele faz no detalhe também, ele faz sempre no domingo. Isso. Domingo ele senta, eles têm uma casa no campo, ele senta, e você também tem uma casa lá em Campo Alegre, né? Ele senta e prepara a agenda dele da semana. Mas o que me chama a atenção, e aí eu fico curioso e eu pergunto para os meus convidados como é a agenda, por quê? Uma das premissas de vir no Dimascast é que a pessoa precisa ser empreendedora e ela precisa já ter construído um grande case de sucesso. Essa é a premissa para vir no Dimascast. E eu faço a pergunta, cara, mas como é que é a tua agenda no detalhe? Tu acorda cedinho? Como é que funciona? Que horas vai dormir? E eu vejo que o pessoal tem, todos eles, né, como coincidência, uma agenda bastante comprometida com saúde, com espiritual, com trabalho. São pessoas que trabalham muito e eles sempre são muito bem organizados nesse critério. Eu falei pro Omar, né, quando a gente ficou sabendo da agenda dele, ele falou que ele para sexta-feira às 16 horas com a família e sábado à tarde ele já volta a fazer algum tipo de preparação. E é engraçado porque quando a gente está em busca do sucesso, essa é uma coisa que eu pensava assim, quando eu chegar no lugar onde essas pessoas já chegaram, eu vou trabalhar menos. E eu tenho visto que o movimento é justamente o contrário. Essas pessoas de sucesso como você, como os nossos convidados, elas pensam justamente o contrário. Elas pensam assim, o dia que eu chegar lá, eu vou trabalhar com mais inteligência e eu vou entregar com mais qualidade ainda. Né? Então, eu tenho visto isso como padrão comum. Você tem um hábito também de algum horário de cuidar da saúde? Sim. Tu tem um horário de estudo, um horário de leitura? Tem. Tudo. É praticamente igual o Omar Omar faz. Conta pra gente. Então eu acordo 5h30 da manhã, daí eu tomo meu café. Primeiro faço meu ritual de alongamento, né? Porque eu já sou uma senhora de 52 anos, então eu tenho que me cuidar, né? Faço meu ritual de alongamento, faço meu café da manhã, sempre com o maridão junto, né? Os filhos já estão todos morando, né, nas suas devidas casas, já são tudo adultos.
Depois dali, vou para a farmácia, porque na poção terapêutica, né, no prédio da poção terapêutica, é onde fica o meu escritório. Né? Então, assim, eu não trabalho só para a poção. Eu também trabalho para a Natuvi, que é a minha outra empresa, que é o meu bebê, porque faz 4 anos que a gente abriu. Eu também trabalho para a clínica odontológica do Luiz Paulo, que é meu filho. Né? E eu também estou auxiliando o meu pai na empresa dele. Porque nós já estamos num processo de sucessão familiar dentro da empresa do meu pai. Então, eu também trabalho com o pai. E é tudo no meu escritório. Então, 7h30 eu já estou no escritório e começa o meu trabalho. Tem hora para acabar, Tice? Tem. 12h eu saio, vou almoçar, vou tirar minha sonequinha, né? Vou dar uma ajeitadinha em casa, que a gente tem em casa também, somos mulheres, né? E olhar a cachorrinha, eu tenho uma cachorrinha ainda tá doentinha, então tem que dar também um suporte para ela. À tarde volto para a farmácia e fico geralmente até 6h. Depois das 6h, então eu fecho o meu escritório e daí sim eu vou cuidar da minha saúde. Aí eu faço pilates 2 vezes por semana, eu faço yoga 1 vez por semana, eu faço tai chi 1 vez por semana e faço drenagem linfática 1 vez por semana. Né? Além, é claro, nos fins de semana eu me mato caminhando, né? Porque eu adoro, né? Ou no batalhão, ou subir mirante, enfim. Ou se eu estiver no sítio, que geralmente a gente vai para o sítio na sexta-feira à noite, aí eu caminho lá dentro do condomínio. Legal. Porque daí lá é o momento em que eu me desligo. Eu tento não levar trabalho para lá, porque lá é o momento de eu ficar com a minha família, é o momento de eu curtir meu ateliê. Lá no sítio eu tenho um ateliê onde eu faço o artesanato, sabe? Que é para usar o outro lado do cérebro, né? E meu marido tem a marcenaria dele, mas não é concorrente teu, tá? Ele gosta de trabalhar com as madeirinhas dele e eu tenho meu ateliê. Então é o momento em que ele vai pro canto dele, eu vou pro meu. E lá a gente daí faz churrasco com os amigos, a gente se reúne para uma macarronada e um vinho à noite, enfim. É aquele meu momento, sabe? E é um momento também onde eu me conecto muito com o meu espiritual. Apesar de todos os dias eu rezar, desculpa quem tem outra religião, mas eu sou católica e eu sou muito devota de Nossa Senhora. Então, todo dia de manhã, antes de levantar da cama, eu fazia minhas orações. E todo dia, antes de dormir, eu e meu marido, a gente reza junto. Ah, que legal. Todos os dias. Isso é sagrado, né? Então, essa conexão com o espiritual. E lá no sítio, eu construí uma capela para Nossa Senhora, aonde nos fins de semana, então, de vez em quando eu vou lá acender minhas velinhas, fazer as minhas orações, que é a minha fé, que é o que me move, enfim, que é o que me protege. A energia, da onde tu busca energia. Tice, e falando dos seus negócios, eu queria que tu falasse um pouquinho. A gente sabe que tu tem aí todas essas empresas no portfólio, possivelmente uma sucessão aí futura, e que já está sendo estruturado, como você falou. Eu queria que tu falasse um pouquinho do que você pode abrir dos resultados dessas empresas, né? O resultado, o público, quantas pessoas vocês atingem, a quantidade de colaboradores, para que o pessoal entenda a dimensão dos teus negócios. Na verdade, assim, ó, a Natuvi, que é a empresa que está começando agora, que é o meu bebê, eu estou apenas com 3 funcionários, porque ela ainda está no momento onde existe uma empresa terceirizada que me fornece a parte da produtiva. O que é a Natuvi? Que produtos que entrega? Na verdade, é uma... A Laje é cliente e ela, depois que ela experimentou um produto da Natuvi, que é o desodorante, ela não trocou mais. Ai, que bom. Ela pede com recorrência agora. Que bom. Na verdade, a Natuvi, ela nasceu de uma necessidade minha, onde eu fui num médico ortomolecular e esse médico me diagnosticou com um alto nível de alumínio no sangue. Então, eu tive que jogar fora todas as minhas panelas, comprar panela cerâmica, tive que parar de usar coisas enlatadas e parar de usar o desodorante, porque todo desodorante antitranspirante que tem no mercado contém alumínio, né? Desodorante de spray tradicional ali, ele tem muito alumínio. Sim. E aí o corpo absorve. Isso. Então, eu busquei dentro da poção terapêutica, por ser uma farmácia de manipulação, eu fiz uma fórmula de um desodorante sem alumínio para mim usar. Mas aconteceu que alguns clientes vieram buscar opções de desodorante sem alumínio. Eu ouvi falar mal do alumínio, vocês têm opção? Tem a fórmula Surgiu da essa Tice, demanda. tem a fórmula da Tice. Opa,
é interessante, eu posso, de repente, E fazer isso a pessoa que usa, eu uso esse tipo de desodorante, né? Uhum. O que essa sobrecarga de alumínio ela traz de efeito colateral? Como é que tu descobriu, assim, tu começou a sentir alguma coisa? Ou foi num exame de rotina? Na verdade, o médico ortomolecular, eu fui porque eu estava eu tinha muito problema de prisão de ventre. Foi por isso que eu fui lá, para ele ver o que eu teria que mudar. E uma das coisas que ele falou, olha, o excesso de alumínio é uma das coisas que prejudica a permeabilidade e tal do intestino. Mas daí eu, como sou rata, porque vocês viram ali meu currículo, né? Eu amo estudar. Eu procurei em vários artigos científicos, principalmente da Europa, né, artigos científicos de universidades, falando dos malefícios do alumínio no nosso organismo. Então, assim, está vinculando muito com um dos problemas, seria o Alzheimer. Excesso de alumínio pode ser um dos causadores do Alzheimer. O excesso de alumínio pode ser um dos causadores de câncer de mama, principalmente pela proximidade, né? Então, a questão intestinal também. Aí nisso, eu já entrei no estudo sobre... São problemas bem clássicos. São bem clássicos. Assim, não é que... o alumínio é que causa o Alzheimer. Não. Ele ajuda, ele potencializa. Ele potencializa, né? E são estudos sérios, feitos por universidades. E assim, não é um dia que você usa o alumínio, é uma vida inteira, né, gente? A gente usa o desodorante desde os 10 anos de idade. Então, 40, 50 anos passando o alumínio no corpo. Então, o corpo acaba retendo. E a mesma coisa eu fiz com o flúor, porque minha mãe tem problema de tireoide, eu estudei a fundo a questão do flúor, que o flúor da pasta de dente faz muito mal para a tireoide, né? A gente tem microfissuras na boca, que quando você escova os dentes, o flúor é absorvido, e esse flúor, ele compete pelo iodo na glândula tireoide. Só que a glândula tireoide precisa do iodo para trabalhar direito. Mas quem é que ganha a competição? O flúor. Então, o flúor prejudica a atividade da glândula tireoide. É aconselhável, então, remover o flúor do uso cotidiano e o alumínio em prol de... Aí é uma briga com os cirurgiões dentistas, inclusive com o meu filho ali da clínica, porque ele, mãe, mas o flúor é importante para os dentes e tal. Eu falei, filho, e não é, a gente tem que sempre pesar os pós e os contras, tudo existe um ponto de equilíbrio, né? Então, assim, a pessoa que já tem problema na tireoide, é preferível ela tratar primeiro a tireoide e continuar fazendo uma boa escovação com uma pasta de dente sem flúor. Porque o que limpa os dentes é o ato de escovar, não precisava nem ter pasta, né? É a fricção ali que vai tirar a sujeira, não é a pasta que vai fazer alguma coisa. Então, enfim, essa linha da Natuvia... E vocês criaram esses produtos para resolver esse problema? Isso, é uma linha de produtos que eu chamo de produtos conscientes, que eles são sem metais pesados, sem flúor, sem alumínio, sem chumbo, e eles são acrescidos de óleos essenciais. E essa é a nossa linha inicial. O propósito da Natuvia é desenvolver mais produtos com essa resolvendo essa demanda, esse tipo de problema. Isso, do produto, do cosmético consciente e saudável. Para você que ficou interessado nesses produtos, a gente encontra lá na Poção Terapêutica? Poção Terapêutica tem pronta entrega e também tem pelo site, né? www.natuvie.eco.br. Ótimo. Os diretores puderem deixar aqui o site, né, em algum lugar aqui do canal. Mas enfim, aí essa nossa bebezinha Natuvie, ela já tem a sede própria, graças a Deus. Então agora a gente está trazendo a produção para dentro de Joinville. Então agora vai aumentar, porque a fórmula é minha, está registrada no meu nome, está tudo certinho na Anvisa, né? Tudo registrado na Anvisa, tudo certinho. Passou por laboratórios credenciados, enfim. Então, essa linha, agora, até então, ela era produzida por uma outra empresa. A fórmula é minha, eu mando para lá, matéria-prima, embalagem, tudo, eles só produziam, e era uma terceirização, né? E agora a gente está no processo, então, de trazer essa produção para Joinville. Então, montamos a fábrica e já estamos aí prontos para começar a produção aqui. Perfeito. Além disso, então, a gente tem a Poção Terapêutica, que completou 25 anos agora. A Poção Terapêutica, então, hoje tem 35 funcionárias, sendo 5 farmacêuticas, né? Que cuidam da parte técnica. E todas as colaboradoras são mulheres, né? Então, tem diferencial. Legal. Muito bom. E daí tem a empresa do meu filho, que é a Clínica Odontológica Boschini. Na verdade, ali nós temos hoje, são 7 cirurgiões dentistas, né? E 3 auxiliares.
que nos ajudam ali. São empresas que já atingem bastante gente. Isso. Uhum. A Clínica Odontológica Boschini, na verdade, ela completou 25 anos, porque era a clínica do meu ex-marido. Né? E como meu filho se formou cirurgião, então eu acabei adquirindo a empresa dele, a gente reformou tudo e tal, e coloquei então meu filho junto com o pai trabalhando lá dentro. Então, a gente fez o casamento perfeito, né? A experiência do pai com a tecnologia e o avanço que o filho está vindo. Então, foi o casamento ideal, né? Temos um centro cirúrgico gigantesco lá dentro. Então, a gente faz grandes cirurgias, assim, sabe? De implantes totais, de extração de siso incluso. São grandes cirurgias. Os produtos principais são relacionados às cirurgias odontológicas. Isso. Daí, tanto que o meu filho está fazendo mestrado, ele já virou palestrante, foi palestrar, inclusive, no México, no Equador também. Ele herdou essa tua linha de estudioso? Estudioso. Então, assim, ele ama o que ele faz, sabe? E, enfim, aí eu tô lá, como eles são muito técnicos, então eu tô lá para auxiliar eles no administrativo financeiro, que precisa, né? Sim, claro. Nenhuma empresa se sustenta sem estratégia. Sem estratégia, sem esse alicerce. Tice, qual foi a decisão que tu precisou, que tu lembre, né? A decisão que tu precisou ser mais firme dentro dos teus negócios, mesmo sendo julgada por isso. Aquela decisão difícil que tu tomou, que era uma decisão que era talvez pouco popular, tu teve que ser firme, tu teve que tomar essa atitude, essa decisão. E que tu foi julgada talvez por isso. Eu acho que assim, nesses meus 30 anos de trabalho, uma coisa que me marcou muito foi durante a pandemia. Porque durante a pandemia a Natuvii não existia ainda, né? Existia só a poção terapêutica e a Clínica Boschini ainda estava num projeto futuro. Na época, eu acho que eu estava com 28, 30 funcionárias, uma coisa assim. Então, aquele fatídico dia 17 de março de 2020, fechou tudo. No dia seguinte, quando eu cheguei na farmácia, uma fila de mulheres na minha porta do meu escritório, chorando, pedindo pelo amor de Deus, não me manda para a rua. Porque meu marido perdeu o emprego, porque é eu que sustento meus filhos, eu sou separada, porque eu que financiei a casa da minha mãe e do meu pai onde eu moro, sabe? Então, aí eu fui para casa. Daí nessa hora a gente se apega com Deus, né? E falei, o que é que eu vou fazer? Outros empresários amigos meus demitiram mais da metade da equipe, né? Outros começaram a parcelar impostos e tudo que dava para ir jogando para frente, porque não sabia o que ia acontecer. Aí aquilo me deu um desespero tão grande, sabe? Eu falei, eu não posso botar essas meninas para rua. São mulheres que são sustento da casa, e são mulheres que estão comigo. Tinha mulheres ali que estavam comigo há 20 anos. Eu não tinha como. E o faturamento foi afetado? Nossa! Baixou. Porque o negócio de vocês, ao menos naquele momento, naquela época, pelo que eu me lembro, corrija se eu estiver errado, mas era um negócio bem offline. Chamamos assim, recebeu loja física, quero dizer. Sim. O pessoal na loja, a aquisição acontecia por esse formato, talvez Isso. maior canal. Era. E daí, qual foi a atitude que eu tomei, que muita gente me julgou? Eu peguei todo o nosso fundo de reserva, porque, né, a minha empresa, né, sempre tem um fundo de reserva por uma emergência. E eu olhei para elas e falei, gente, nós vamos vencer essa pandemia juntas. Se depender de mim, todas vocês vão estar comigo até o final da pandemia. Aí muita gente, você é louca? Você vai usar todo o dinheiro que você tem reservado e não sei o que, só para manter emprego, um monte de gente mandando o funcionário embora. Eu falei, são pessoas. Eu não posso, sabe? Isso vai contra os meus valores. Aí eu peguei esse fundo de reserva e eu mantive a farmácia aberta. Eu forneci álcool em gel, luvas, máscaras, tudo gratuitamente para elas. Colocamos aquela fita lembra que tinha uma fita que botava na frente do balcão para o cliente não se aproximar? A gente comprou pacote plástico para que quando o cliente chegava, as meninas abriam o pacote plástico, ele botava a receita dentro do pacote plástico para elas não terem contato com a receita.
sabe? Além disso, eu detetizei a farmácia naquele ano, acho que 5 vezes, com uma empresa que vinha de Porto Alegre, que era a única empresa que a Anvisa tinha certificado para fazer detetização contra o Covid. Eu pagava eles para eles virem detetizar a minha empresa. Além disso, eu fiz um revezamento de equipe. Nós montamos uma equipe A e uma equipe B. Então, uma trabalhava segunda, quarta e sexta, a outra terça e quinta e sábado. Sem prejuízo no salário. Eu não descontava os dias que elas não vinham, sabe? Porque elas dependiam desse salário. Todos os impostos eu paguei no dia, tudo. Chegava o contador, você quer parcelar? Não, eu vou pagar integral. Mas você é louca? Sou, vou pagar. E, sabe, enfim, terminou... Porque a preocupação ali era preservar o fluxo de caixa para manter as empresas vivas, né? Exatamente. A gente não sabia quanto tempo ia exatamente. Mas assim, eu tinha tanta fé em Deus que um dia aquilo tudo iria acabar, sabe? Que eu pensei, eu vou até onde der. Uma loucura, assim, mas é o que estava na minha intuição. E mesmo nessa época, empresários amigos meus me ligavam. Teve uma grande empresária amiga minha que me ligou chorando. Ela mexe com comunicação visual. Ela me ligou chorando, ela falou, Tiziana, eu estou com 42 funcionários aqui. Todos os nossos pedidos foram cancelados, porque quem é que vai fazer outdoor? Quem é que vai fazer placa, letreiro com a pandemia? E ela chorando, ela falou, amiga, me ajuda. Eu falei, tá, calma, nós vamos dar um jeito. Aí, nisso, eu estava olhando na internet, porque daí era muita coisa que a gente recebia, eu reparei que tinha algumas empresas usando aquela máscara de acrílico. Como é que era o nome? Esqueci até o nome daquilo. Uma máscara que ficava assim, que era acrílica, né? Aí eu tirei um print e mandei para ela. Eu disse, amiga, tu não faz isso aqui? Ela, posso fazer? Eu tenho maquinário, tenho funcionário, tenho acrílico. Ela falou, eu vou tentar pegar um molde aqui. Ela pegou e fez um molde, trouxe, minhas funcionárias testaram, aprovaram. Foi o que salvou a empresa dela. Que nem ela falou, eu não ganhei, mas também eu não fiquei parada, sabe? Eu consegui manter os funcionários trabalhando, consegui usar de material que eu já tinha, enfim. Aí depois veio a ideia de fazer aquele dispenser de álcool em gel, que eles daí também fizeram, e daí eles começaram a agregar produtos dentro da linha deles que supriu aquela necessidade daquele momento e ela não precisou demitir funcionário, sabe? Então, assim, essa coisa de um ajudar o outro, sabe? Enfim, eu acho que esse momento foi um momento, assim, de muita clareza, muito... Desafiador? Desafiador. Tu acha que esse foi o teu maior extremo dentro do empreendedorismo até hoje? Sim. A gente sabe que o empreendedor, como natureza, já passa por uma série de desafios o tempo todo, né? Mas esse, eu acho que foi... Só quem sentiu na pele aquele 17 de março, acho que pode... Tici, qual foi o maior extremo da tua vida? O extremo? Da vida toda. Olha, uma coisa que me marcou... daí tem a ver com família e empresa ao mesmo tempo. Foi quando eu abri a poção terapêutica, que foi meu primeiro empreendimento, digamos, sozinha, eu abri em 2000, e em 2003 nasceu meu segundo filho. Vocês não eram, as meninas do estúdio aqui não eram nem vivas nessa época. Depois eu quero fazer uma pergunta referente a como que você encaixou a maternidade. Tá. Nesse meio. Boa pergunta. E daí eu tive ele Foi bem na época. 2003. A empresa estava começando, foi 2003, né? Então... Foi o teu primeiro filho? Segundo. Aí, então, assim, uma coisa que me marcou muito, assim, que foi um extremo que eu tive que viver. A gente... Estava no início, tudo muito difícil, tudo muito complicado, né? Na época existiam 19 bandeiras de farmácia de manipulação em Joinville. Nossa. Isso na época. Então, assim, aquele comecinho difícil. Eu tive ele... O mercado já era bem consolidado em Joinville. Mas tinha muita oferta. Tá. Para pouca procura, Justo, né? Justo. Então, estava começando a surgir essa ideia da fórmula manipulada e tal, mas tínhamos 19 empresas aqui em Joinville.
Então, era um começo difícil. Aí, quando o bebê nasceu, 8 dias depois eu voltei a trabalhar. Nossa. O bebê tinha 8 dias, eu estava com os pontos da cesariana ainda. Eu acho que aquilo ali foi o extremo, sabe? Hoje eu me culpo, eu não devia ter feito isso, sabe? Mas na época, eu tinha necessidade de voltar a trabalhar, porque a empresa só funcionava se eu estivesse lá, né? Então, Que é a realidade da maioria de nós empresários. Dos micro e pequenos empresários, entendeu? Porque assim, né? Ela era uma empresazinha pequenininha e ela precisava de mim, da minha mão de obra. Então, eu acho que aquilo ali foi assim o extremo que hoje Teria dado mais tempo teria. antes de retornar? Teria. Que para quem é mãe sabe o que é 8 dias de um parto. Então, foi bem, bem caótico, assim. Não faria mais. Muito bom. Isso aqui vai servir de inspiração, né? Pra muita gente. Muito bom, Tice. Nossa, a gente começou bem, hein? Tice, quando avaliando assim, né? A gente sabe que empreender por si só já é desafiador, por natureza. Mas eu compreendo que para as mulheres, me parece mais desafiador ainda. Porque as mulheres têm as atribuições dela que não são delegáveis, né? Na família Sim. e tudo mais. Então, isso por si só, eu já vejo muitas possíveis empreendedoras que não têm coragem de empreender por conta desse desafio. E outras empreendedoras que eu vejo que por vezes, quando os problemas acontecem em suas empresas, também colocam isso como desculpa, como muleta. Né? E aí por vezes desistem. Né? E desistem quando talvez já estejam quase chegando aonde gostariam, né? Nesse caso, assim, como conciliar isso? Qual seria o critério de prioridade? Como gerenciar esses desafios todos sendo de uma vez só, sendo mãe de família, tendo filhos e também tendo a empresa como um filho? Porque como você falou, né, você tem 35 colaboradoras no teu portfólio da Poção Terapêutica, é bastante gente, não é fácil fazer gestão de um time grande assim, e a gente sabe que o colaborador, quando ele tem um problema na casa dele, nós, líderes, acabamos tendo esse problema também. Esse problema acaba sendo nosso, porque acaba trazendo para dentro do trabalho, invariavelmente. Então, como gerenciar isso? O que é critério de prioridade? Como lidar com isso? Bom, na verdade, assim, ó, quando não foi opção minha contratar só mulher para farmácia, mas eu acho que o nosso... A cultura acabou. O nosso ambiente ali pede mulheres, né? Então, assim, acima de tudo, elas são minhas colaboradoras? Elas têm um contrato de trabalho para estarem ali para produzir os medicamentos, atender os clientes, sim. Mas, além disso, elas são mulheres, são mães, são, né, esposas, enfim. Então, assim, ó, eu sempre tive a minha porta aberta. Eu, Tiziana. Então, assim, elas entram dentro da farmácia, a primeira coisa que elas têm é um treinamento comigo, aonde eu conto toda a história da poção terapêutica. Presencial contigo? Sim, onde eu conto quem é a Tiziana, porque assim, não tem como desvincular a história da Tiziana e da poção terapêutica, não tem como, porque é o meu filho, que nem você falou agora. Então, assim, elas sentam, eu conto toda a história da poção terapêutica, da onde nasceu, para onde foi, né, onde chegou e aonde ela vai estar no futuro. Eu já coloco elas a par da onde que elas estão entrando. Né? Elas não estão entrando numa empresa, elas estão entrando na minha casa. Né? Então, assim, a poção é o meu filho, o que eu chamo de filho do meio. Né? Então, assim, aí elas já conseguem abraçar a cultura da empresa. Né? Então, é onde eu explico a nossa visão, nossa missão, nossos valores. Esses valores são os valores que eu tenho para a minha vida pessoal. Então, não tem como desvincular uma coisa de outra. Então, quando elas entram, elas já têm consciência de onde elas estão entrando, né? Então, assim, a prioridade máxima que eu quero são pessoas comprometidas,
Pessoas que realmente estejam ali alinhadas a esses valores. É o principal. Muitas vezes, assim, já aconteceu de... por exemplo, uma delas perdeu o pai, infelizmente, e pelo nosso sindicato, ela tinha direito a, acho que era 2 ou 3 dias de licença e tal. O pai dela morava lá no interior, não sei de onde, cara, não sei quantos quilômetros daqui. Eu falei, vai, pega o tempo que você precisar. Porque é muito longe, e ela era filha única, ela teve toda uma situação bem complexa, não conseguiu ser despedida do pai, enfim. Aí ela foi, eu falei, vai, resolve tudo lá, depois você volta. Mas e daí os meus dias? A gente vê. Você me paga no banco de horas, eu desconto das tuas férias. Isso a gente depois senta e vê. Porque eu tenho que olhar o lado do ser humano, né? Hoje, dentro da empresa, o que eu tenho de mais importante não são as máquinas. É o meu ser humano que está ali dentro. Sem elas, sem esse ser humano, a empresa não vai para frente, né? E isso é uma frase que eu ouvi do Fábio Perini, o seu Fábio Perini. Já falou essa frase. Do Perini Business Park. Isso, o seu Fábio. Ele já falou essa frase, que o que tem de mais importante numa empresa não são os equipamentos, são as pessoas. E é isso, e é esse olhar que eu penso que todo empresário, seja micro, médio, grande, tem que olhar para as pessoas. Sabe? Então, eu acho que... E daí, automaticamente, você olhando mais, a pessoa também se sente mais em casa, mais confortável. Ela vai te retribuir com esse comprometimento, ela vai abraçar a cultura da tua empresa e assim vai. Tícia, mas nem todo funcionário é assim. Infelizmente mas daí é uma opção dele. Você deixou a porta aberta, foi ele que não quis entrar. Tícia, eu vejo que tu é uma líder inspiracional, que é o que eu busco ser. Liderança é um tema que eu vivo estudando. Eu sempre estou lendo um livro, apesar das outras matérias que eu preciso estudar periodicamente, liderança é algo que eu estudo. E eu acredito muito no inspiracional, nesse tipo de liderança, né? E eu tento fazer isso. E eu acredito que por muitas vezes talvez eu consiga, de fato, entre erros e acertos. Somos seres humanos, né? Não esqueça. Somos todos seres humanos. E eu já tive frustrações por ser assim. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito nas pessoas. E quando eu acredito, eu confio de olhos fechados. O meu irmão me disse uma frase um dia que o nosso pai ensinou a gente que o nome é o que a gente mais tem que zelar na vida. Que se a gente perder tudo, se a gente tiver um bom nome, isso é o que mais vale, né? E meu irmão disse assim pra mim, Dima, sabe qual é o teu problema? O problema é que tu confia muito e tu é um cara de palavra e tu dá a tua palavra e tu segue até o final, mas as pessoas não são assim. Então a gente precisa sempre ter contrato assinado, tudo em contrato. Porque a palavra hoje em dia tem as pessoas que têm, mas a maioria não tem. E aí tu precisa, no momento de paz, deixar isso definido. Porque as pessoas não vão agir da mesma forma com você como você é com elas. E eu já passei por frustrações assim, dentro da empresa. Gente que me roubou, que era o meu braço direito, que era o meu financeiro. Gente que levou informação pra fora, gente que prejudicou a gente de alguma maneira. Assim como eu imagino que com todo mundo que está nos assistindo. Mas, Dimas, eu não quero te cortar. Sexta-feira passada agora eu estive na FACISC em Florianópolis, a gente fez uma capacitação lá, e o presidente da FACISC falou a seguinte frase, que nós temos que prestar atenção na lei do retorno. Então, assim, eu acredito muito nisso, porque nesses 30 anos que eu trabalho, né, como empresária, eu tenho visto muito isso. A pessoa que faz uma coisa errada, o retorno vai vir. Talvez não venha amanhã, mas vem daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então, assim, mas eu acho que a gente tem que continuar acreditando. Assim como o que faz o bom, faz o bem, para as pessoas também volta. Sim. Por uma outra janela, mas também volta. Sim, exatamente. Então, assim, tudo que você faz de bom volta em dobro para você, né? Então, tem aquele ditado, né? O que o diabo tira, Deus dá em dobro. E realmente volta em dobro para você. E tudo que você faz de mal, o dobro também volta, mas volta negativo. Então, assim, e infelizmente existem pessoas que estão dentro da nossa empresa como colaboradores, enfim, e existem fornecedores. Eu já, né, eu sofri um pouco tempo atrás, assim, uma desilusão tão grande com um fornecedor que eu jamais imaginava, sabe? Então, assim, vou fazer negócio com ele de novo? Não, tanto que eu apaguei o contato dele. Falei, mas ele vai pagar. Pode ser o mais barato.
Talvez Isso, o revisor mais isso. barato, mas Mas não, Não tem negócio. não tem negócio. Porque não entregou, porque não foi justo, sabe? Então, assim, é a lei do retorno. E daí, quando o presidente da FACISC falou isso, que nós temos que prestar atenção na lei do retorno, cara, eu falei, é isso. é porque por vezes, quando a gente sofre um impacto emocional assim, por vezes eu olho e falo e peço um aconselhamento para minha esposa. E às vezes eu falo, será que eu devo continuar sendo assim com as pessoas? Será que eu não deveria ser diferente? Será que eu não deveria ser mais aristocrata? E por vezes a gente acaba perdendo a fé no quesito pessoas, né? Mas ela me aconselha, ela sabiamente me aconselha que a gente não pode generalizar. E que talvez o meu problema é que eu tivesse ajudando, estendendo a mão, eu tenho esse perfil, estendendo a mão e esperando algo em troca. E eu deveria fazer por coração, por propósito. Coração. Porque tudo é uma balança, né? Tudo existe uma balança. Então, assim, se você fez, a pessoa tem que reconhecer e fazer por ti também. Se você fez de novo e a pessoa não fez nada, e você fez de novo e a pessoa não fez nada, automaticamente o próprio universo te afasta dela, sabe? E muitas vezes dói porque a gente não entende, né? Poxa, eu fiz tanto por ela, por que ela tá se afastando de mim? Aquela ingrata, assim. Né? Mas às vezes a pessoa não tá enxergando, ela não tá no momento da evolução dela que ela não conseguiu enxergar. Assim, eu já tive casos de ex-funcionárias minhas que me prejudicaram, enfim, saíram da empresa e anos depois me mandaram mensagem. Tice, se você puder me dar uma chance, eu mudei, hoje eu sei que eu fiz errado. Cara, aquilo pra mim, assim, poxa, que legal, por que vezes a legal pessoa que volta você... transformada. Exatamente, que legal que você enxergou que E você valorizando de fato. Isso, aí vira a chave. Eu tento me afastar de pessoas ingratas, quando eu observo que ela é ingrata. Eu me afasto. Porque... Não, tudo bem, mas quando a pessoa vem, Não, quando ela vem reconhece. humilde Claro. te pedir perdão, entendeu? Reconhecer. Porque eu vejo- E a mesma coisa nós, né? Nós também erramos, né? Sim, claro. E quantas vezes a gente mandou uma mensagem, poxa, amigo, errei. Sim. Amigo, né, tal. É difícil a pessoa ter essa, sabe, humildade de pegar um telefone, mandar uma mensagem, difícil. dar uma ligação. É difícil. E você admitir que você errou. Por conta do orgulho, do ego. Aham. Mas é isso que nos faz crescer. E que nos isso faz com crescer. que as pessoas estejam perto da gente. Quem consegue atingir esse nível, que não é fácil, porque eu estava conversando com o Thiago Zanini, tempos atrás, ele falou que todo mundo tem ego. Todo mundo é orgulhoso. Sim. Mas a gente tem pessoas que conseguem controlar o orgulho, o ego, e tem pessoas que não conseguem. E as pessoas que não conseguem, elas afastam as pessoas. Então são pessoas que tu vai ver assim, geralmente são pessoas bem sozinhas, são pessoas que não têm, eu chamo de magnetismo. E quanto mais grata é a pessoa, grata. E Sim. gratidão não quer dizer que eu vou retribuir na mesma moeda, que eu vou te dar um presente super caro. Gratidão é escrever um simples bilhete em reconhecimento. É mandar uma mensagem verdadeira, acolhedora. Né? Gratidão é isso. Então, quando eu percebo que a pessoa é grata assim, eu faço tudo pra ela ficar do meu lado. E o contrário, eu tento afastar, por quê? Porque eu vi que que a gratidão, eu aprendi que ela é um vício. A ingratidão, ela é um vício emocional. E geralmente as pessoas ingratas são poucas que conseguem observar isso e se tornam gratas. Né? Mas faz parte da evolução de cada um. Faz parte da evolução de cada um. Exatamente. Mas eu filtro isso, sabe? Assim que eu percebo, eu tento filtrar. Então, dentro disso que a gente está falando aqui, que é muito focado em liderança, em relacionamento interpessoal, né? O teu tipo de liderança, para mim, é o único que funciona, é o único que deveria existir. Apesar que a gente sabe que não é assim, né? Como é que é lá na empresa de vocês, os líderes lá? É bom o líder de vocês lá? É bom. É inspiracional. Mas dentro disso, o que no teu time tu não tolera? Eu acho que é uma pessoa que não tenha essa postura ética, sabe? Tipo, eu não só no time, tá? No meu ciclo de amigos também. Essa coisa do faça, olha que eu faço assim, mas na vida real faz assado, pra mim já não, isso eu não, Te afasta? me afasta, isso me afasta. Fala uma coisa, E prega faz uma outra. coisa E faz outra, sabe? Então isso
para mim, essa postura ética é Inegociável. primordial. Primordial. Seja em qualquer relação. Empregador, colaborador, amigo, marido e mulher, pai e filho. A postura ética. Né? Então, eu acho que é o exemplo, né? A pessoa fala isso, mas ela faz isso. A pessoa, né? Ou ela se esforça para fazer, né? Não, a pessoa faz isso, mas fala igual ela... Por mais que haja consequências Exatamente. difíceis ali, mas faz o que tu fala. Exatamente. Porque você já viu como é que tá o mundo hoje? A gente começa a observar, assim, principalmente Instagram, né, gente? Pelo amor de Deus, Instagram para quem gosta de estudar a mente humana, é um prato cheio, né? Nossa, você vê ali as pessoas super felizes, A todo vida mundo perfeita. lindo, a vida perfeita. E quando você olha o outro lado, a vida não é tão perfeita assim. Ninguém posta lá as dificuldades, Não. ninguém posta lá que o faturamento não tá bom, ninguém posta lá que, poxa, às vezes tu olha a pessoa, a vida dela é maravilhosa. E a gente por vezes usa o artifício da comparação, que é inevitável, Sim. e tu pensa, meu Deus, mas como a minha vida é ruim, como é que eu vou ser feliz desse jeito? Mas lá, por mais que essa pessoa possa parecer perfeita, a vida dela perfeita, ela é cheia de desafios. Sim. Mas aquilo não vem para rede social. E isso tem sido motivo até de muita gente entrar em depressão. Sim. Eu estava ouvindo um podcast do Augusto Cury agora recentemente, e ele falou que por conta disso, um dos efeitos colaterais disso é o nível de aumento de suicídio entre os jovens de 10 a 19 anos, que da pandemia para cá aumentou 150%. Sim. E um dos efeitos principais disso é o acesso à comparação que antigamente nós não tínhamos através das redes sociais. Tice, São os malefícios da rede social. dos malefícios, né? Tem as coisas boas e tem os malefícios. Ultimamente, eu tenho me desligado um pouco. Eu tô buscando me desligar um pouco, assim, das redes sociais, de colocar o mínimo de tempo possível lá. Eu também. Eu tenho focado em usar o meu tempo, pouco tempo que eu tenho disponível, para mim, sabe? Né, vou na cabeleireira cuidar do meu cabelo, sabe? Vou ligar para uma amiga e bater papo. Uma das minhas melhores amigas mora nos Estados Unidos, então a gente não convive juntas o tempo inteiro. Então, ligar para ela e conversar com ela, ligar para o meu irmão ver minhas sobrinhas que também moram lá, sabe? Focar o tempo nessa coisa gostosa, sabe? Em pessoas que me fazem bem. Ou na leitura, eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo, né? Então, assim... O que tu tá lendo, Otis? Conta pra gente. O que tu gosta de ler? O que tu tá lendo agora? Por exemplo, lá no Sítio, eu tenho um livro que é do Sítio, que eu leio todo fim de semana, que é um romance, Scarlet, que é a continuação do Vento Levou. Porque O Vento Levou foi um filme que marcou muito a minha infância. E foi o primeiro filme que eu assisti filme, assim, na televisão. E marcou muito, assim. Achei uma história lindíssima, um romance muito lindo, de uma mulher forte, que não sabia que era tão forte, que foi a Scarlett. Qual que é o título? E O Vento Levou, o nome do filme. O Vento Levou o filme. E o livro é a continuação do E o Vento Levou, que é Scarlett. Scarlett. Isso. Então, esse é um romance... A Lara adora ler romance. Isso. Livros e livros de romance. E daí tá lá no Sítio, esse eu leio nos fins de semana. Até eu tô bem preocupada, porque Scarlett pegou o trem e foi para Charleston atrás de Red Butler. Eu estou muito preocupada, eu preciso saber o que está acontecendo nesse trem. Mas assim, além disso, aqui em Joinville, então, no momento eu estou lendo Ana Lavrati, que é a escritora, Você, Heroína da Sua História, que é um livro que a Ana Lavrati, que é uma escritora catarinense, escreveu contando a história de 30 empresários catarinenses. Lindíssimo livro. Bom. Lindíssimo. Muito bom. E todo dia à noite eu leio o Diário Estoico, que são... Diário Estoico. Isso, que é uma leitura diária sobre sabedoria, a arte de viver, né? É filosofia. É filosofia. Que me dá cada tapa. Tem dia que eu abro lá e começo a ler pá, pá, pá. Tá bom. A filosofia histórica que a gente tem visto que são padrões de comportamento adotados pelas pessoas de sucesso. Sim. E pelas pessoas de valores acentuados. Né? Então, e se provou no teste do tempo, né? No teste milenar. Esses são o que eu tô lendo agora. Tá. Né? E se fosse para você indicar assim, ó, um livro que todos deveriam ler?
todo empresário, do ME ao mega empresário de uma multinacional. A Meta. Já ouvi falar nesse Já dia. ouviu falar? O nome dele, do escritor, Tá na minha lista Eliyahu Goldratt. É um israelense que ele escreve. É um romance, na verdade, mas dentro do romance ele trata da teoria das restrições. Como identificar os gargalos da sua empresa e como modificar. É fantástico. É um livro que todas as pessoas deveriam ler. Todas. Aí, pessoal, recomendação da Tice, então, livro que todos deveriam ler, A Meta. Isso. Esse aqui já E está o outro livro que toda pessoa tem que ler, é A Liberdade é uma Escolha, da doutora Edith Eger. Liberdade é uma escolha. Isso. Essa doutora Edith Eger, não sei se ela é viva ainda, ela mora nos Estados Unidos, escritora de vários livros. Ela é ex-prisioneira de Auschwitz. Então, ela foi presa em Auschwitz com os pais e a irmã com 14 anos de idade e ela era bailarina. Então, passava fome, claro, no campo de concentração. E à noite, quando eles serviam os grandes jantares para os líderes lá do nazismo, eles chamavam ela para ela dançar enquanto eles jantavam. Então, a história dela é lindíssima, assim, de superação. E nesse livro, ela trata muito da questão das prisões mentais, sabe? Até como trabalhar o luto, como trabalhar a amizade, como você se trabalhar. É um livro fantástico para todas as pessoas lerem. E é super fácil a leitura, uma delícia, assim. Parece que você está conversando com uma velhinha tomando uma xícara de chá. Sabe? Porque tem livros assim, né, que tem essa característica de que tu vai lendo e às vezes tu não quer nem parar. Isso. Fica contando as horas para ler de novo. Exatamente. E tem aqueles livros que por vezes mais técnicos, que engajam um pouco menos, que a gente tem que fazer um pouco mais de força. Esforço para força. Isso, exatamente. Muito bom, muito bom. Aí, pessoal, fica a dica. A gente gosta bastante de ler também, Tice, a gente gosta de pedir dicas assim, porque os melhores livros que nós lemos até hoje sempre foram por boas recomendações. Boas indicações, né? E esse é um hábito que eu tenho percebido. Tem uma frase que eu gosto muito, que é um ditado japonês. E eu sempre falo que é um ditado japonês quando eu não sei o autor. E o ditado diz assim que o sucesso... Não existe receita para o sucesso, mas ele deixa rastros. E todo mundo que eu venho conversando, que já atingiu os resultados que eu quero atingir um dia, como você, como os nossos convidados aqui, como clientes e amigos que eu tenho, as pessoas têm o hábito de leitura. Hábito de leitura e o hábito de cuidar da saúde, o hábito de cuidado espiritual. E dentro do hábito de leitura, não só o hábito de leitura, mas o hábito de desenvolvimento pessoal com a leitura. Né? Então, esse tipo de livro chama bastante a nossa atenção. Você queria fazer uma pergunta para mim? Como você encaixou nessa tua rotina de empreendedorismo ser mãe de 4? Então, na verdade, assim, eu tenho 2 filhos biológicos, que é o Luiz e o Murilo, e eu tenho 2 filhos do coração, que é o Theo e a Mayara. Então, na segunda união que vieram o Theo e a Mayara para dentro da minha família. Eu sempre digo que são 4 filhos, porque quando a gente é mãe do coração, o amor é igual. A preocupação é igual, a gente tem que pegar no pé igual e a gente ama igual. Então, assim, não toque num dedo da minha filha, porque eu vou lá e eu arranco o dedo da outra pessoa, né? A gente vira fera mesmo. Então, para mim cuidar deles, da casa, do marido e das empresas, eu acho que a grande sacada é o equilíbrio. O tempo de qualidade. Então, assim, eu não preciso estar 24 horas com o meu filho para ele se sentir amado, para ele saber que a mãe está ali, né? Mas o tempo que eu estiver com eles, eu estou com eles. Eu não estou no Instagram, eu não estou lá fazendo comida. Não, é o tempo que eu destinei para brincar com eles, para ficar com eles, para conversar com eles. Então, assim, claro, hoje eles já são adultos, né? Já moram todos, cada um na sua casinha. Obrigada, Jesus. Todos eles são bem-sucedidos, são pessoas felizes, pessoas íntegras, sabe? Que a gente conseguiu levar os valores, né, para eles. O Luiz é cirurgião dentista, esse que eu falei. A Mayara é médica veterinária, especialista em patologia.
Aí tem o Theo, que se formou agora em publicidade e propaganda, está embarcando agora, vai trabalhar no Canadá com cinema. E o Murilo, que está fazendo também publicidade e propaganda, mas daí o Murilo montou uma empresa aqui em Joinville de audiovisual, né? A gente está até construindo um galpão para ele, para a empresa dele, então poder focar bem nessa coisa das câmeras aí que eu não entendo direito. Mas enfim, o tempo que eu tinha com eles e que eu tenho com eles até hoje é deles. Né? Então, assim, todo domingo à noite na minha casa é o dia da pizza na casa da mamãe. Então, todo domingo à noite a gente compra pizza, eu não faço, eu compro, porque eu quero estar com eles. Quem quiser vir, vem. A casa da mãe tá aberta. Então, tem domingo que dá 2, que vem, né, o meu filho e a namorada, tem domingo que dá 8, que vem os 4 com as namoradas, com o genro. Então, assim, é o momento que a gente se encontra, que a gente ri, que a gente brinca, que eles contam. Essa semana eu passei por isso, essa semana eu passei por aquilo. Que a gente consegue dar um conselho, olhar no olho, sabe, abraçar, cheirar. É o tempo de qualidade. Agenda fechada, todo domingo à noite. Todo domingo à noite é pizza na casa da mamãe, que é só eu, meu marido e os nossos filhos. Aí, às vezes, a vovó, né? Eu podia ir na pizza. Não. É o meu tempo com eles. Né? Porque tem certas coisas que eles não vão contar para mim se minha mãe estiver junto, né? E vice-versa, tem coisas que eles contam para a avó que não contam para mim e tá tudo certo, né? Tem uma história, Lari, que é assim, ó, de uma mãe que ela trabalhava o dia inteiro e quando ela chegava em casa o filho já estava dormindo. E quando de manhã cedo o menino acordava para o pai levar para a creche, a mãe ainda estava dormindo. Então eles não se viam, mas eles tinham um código, que quando a mãe chegasse da empresa à noite, a mãe ia lá dar um beijo nele, abençoar ele, e ela ia fazer um nozinho na ponta da coberta, que de quando ele acordasse de manhã que ele ouvisse o nó, ele sabia que a mamãe passou ali para abençoar ele e dar o beijinho nele, amava ele. Então era um código que essa mãe e esse filho fecharam para que eles tivessem ainda esse contato, sabe? Então, são esses combinados. Claro, isso é um caso extremo, mas é um combinado que você faz, que a criança se sente amada, protegida, e você se sente bem porque você cumpriu, você fez a sua parte, ele sabe que eu estive aqui. Sabe? É esse combinado. O tempo com a criança não precisa ser 5 horas por dia, 12 horas por dia, mas o tempo que for tem que ser de qualidade para a criança, para o adolescente, para o filho adulto. Tem que ser de qualidade. Para ti é natural, quando a gente planeja ter um filho, e a gente sabe que os primeiros anos são os anos mais desafiadores, porque eles são totalmente dependentes da gente. Para ti é normal que entre o casal tenha, um deles tenha uma porcentagem maior de atribuições, se a gente for dividir um total de 100%, é natural que isso aconteça? Sim. Por exemplo, o provedor... ele vai ter ali 30% de investimento, vamos chamar assim, no ativo, que é o filho, e o não provedor 70%. Isso é natural? Isso é saudável? Eu acho que quase meio a meio. Porque assim, que nem você e ela, vocês dois trabalham, claro, nos primeiros meses depende muito da mãe, a amamentação e tal, né? Mas gradativamente isso tem que ir migrando também para ti. Para que o filho consiga também ter o contato com o pai, a experiência do pai, a imagem do pai, né? Opa, existe um pai aqui na história, não é só a mãe, né? Então, eu acho que isso é bem gradativo, assim. O ideal é chegar a 50-50. O que ela dá, você dá, né? O tempo que ela tem, você também tem, né? E o tempo de qualidade. A coisa mais linda que eu vejo, assim, é nos fins de semana, às vezes a gente vê aqui na frente do fórum, os pais pegam os filhos, vêm ali com a bicicletinha, vai a mãe com a bicicleta, o pai com a bicicleta, a criancinha ali atrás com a bicicletinha. Eu acho aquilo lindo, gente. É qualidade, entendeu? É qualidade de tempo com a criança. Meio. Muito bom. Já ganhou a resposta. É uma boa resposta, hein? Vai dar um belo corte. Gente, bate bola aqui, Tice. Diga lá. Complete a frase. Comente sobre a frase. É isso mesmo, não é? Concordo, não concordo. Hoje eu não negocio mais. 3 pontinhos. Com pessoas que me fizeram mal e não me pediram desculpa. Não reconheceram o seu erro. Não reconheceram. Não. Essa não adianta mais nem passar na frente. Porque quem não reconhece o problema nunca vai melhorar, porque não sabe que o problema existe. Exatamente.
E as pessoas, é tão engraçado que existem empresas que são assim, né? Elas fizeram errado e elas ainda te procuram, né? Ah, você não vai... Poxa, você não lembra, né? O que passou? Então Orgulho. Aham. Tem uma empresa de ar-condicionado aqui de Joinville. Tá. Que prestou um péssimo serviço para mim, não cumpriram nem prazo nem nada, fizeram assim, coisa horrível. E eles, além disso, ainda pegaram uma máquina minha para manutenção, até hoje não me devolveram. E esses dias tiveram a capacidade de me ligar me oferecendo serviço. Poxa, você nunca mais fez nada com a gente e nem vou fazer. Sabe? Então, E vai gastar caro para adquirir um outro cliente, Sim. sendo que já tem um cliente da base que poderia ser bem tratado, porque não investe no sucesso do cliente, né? Eu tive uma história parecida de uma fachada que eu fiz em ACM, de uma empresa aqui de Joinville. E de uma das nossas primeiras lojas. Deu problema, deu um monte de problema. Eu fiquei implorando para os caras virem resolver. E o proprietário da empresa, ele estava tão enrolado, talvez com tanto problema e com uma falta de inteligência emocional tão grande que ele me xingou no telefone. Nossa. Ele me xingou. Eu nunca vi um negócio desse, inédito. Então, sempre que eu posso não recomendá-lo, eu faço isso. Otice, dando continuidade. Eu aprendi do jeito difícil que... Respeitar meus limites. Respeitar. Isso a gente aprende. Mas é difícil. Né? Porque lá no comecinho eu tinha aquela mentalidade que eu tinha que ser a melhor, que eu tinha que a mulher tem que fazer isso, a mulher tem que fazer aquilo. Até que chegou num dado momento que eu falei, não, calma, tem meu limite. Isso aconteceu, né, de uma maneira muito, entre aspas, trágica, que foi quando eu tive uma hérnia na coluna, que eu perdi o movimento das pernas e eu fiquei de cama. Nossa. 4 meses sem caminhar. Então, assim, aí ali eu vi onde estava. Não, peraí. Deu. Uma rotina muito puxada. comprometida, muito tarefa. Muito puxada. E aí, por vezes, você esquecendo de você mesmo. Exatamente. É isso? Uma decisão difícil que me deu paz. Confiar no meu comitê. Nos teus líderes. Nos meus líderes. É difícil, né? No começo é difícil, difícil né? isso. É que nem tu botar um filho no jardim, né? Tu vai indo, e um dia tu busca mais cedo, no outro dia tu vai indo até que solta. Aí eu soltei. Não, tá legal. Tu trouxe paz pra mim. Porque elas estão engajadas, elas me conhecem, elas sabem como funciona a cultura da empresa e elas estão dando conta, sabe? Então isso pra mim me deu... Essa delegação. É. Existem perfis comportamentais que têm muita dificuldade de delegar. Eu vejo isso entre os líderes que a gente tem na Dimas. Dependendo do perfil comportamental, a pessoa ela quer absorver tudo pra ela. Sim. Faz isso aqui. A pessoa começa a fazer, demora um pouquinho, ela, não, deixa que eu faço. Vai caçar o que fazer. Que é centralizador. Eu já tenho, graças a Deus, eu tenho um perfil bastante delegador. Eu tenho bastante facilidade de delegar, né? Eu delego bem. Mas eu vejo que isso é uma característica importante no empreendedorismo, para que a gente tenha tempo de olhar para onde só a gente pode olhar. Olhar para o estratégico, olhar para os números. Tu era uma pessoa mais centralizadora? Sim, eu era. Porque assim, ó, Dimas, a minha nona, ela tem 95 anos e ela foi uma empreendedora nata. Ela teve 9 filhos, não tinha empregada na época, né? Então morava no interior, com 9 crianças. Ainda o pai dela ficou viúvo, veio morar com ela, e a irmã dela também veio morar com ela. E ela tinha um mini mercado, assim, um mercadinho desses mercadinhos do interior, uma farmacinha, que ela vendia ali o zanador da vida, as gotinhas, e ela ainda tinha um barzinho, porque como ficava na frente de um salão de baile, quando tinha baile ela abria o barzinho para vender a cervejinha e coisa lá, de tirar mais um extra. Então, assim, essa minha nona hoje tem 95 anos, lúcida, forte, ainda faz almoço ainda. E ela tem uma frase que diz assim, ó: nunca vai ter 1 milhão quem não cuidar de um tostão. Então, assim, as empresas têm que olhar para os mínimos, para os centavos. Quando eu digo assim, é centavos? É centavos. Precisa comprar uma caneta. Precisa mesmo comprar essa caneta? Precisa. Então, eu quero a nota da caneta. É R$1. É R$1, mas é R$1 aqui, mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 100, mais R$2, mais 4, mais 10. Quando você vê, dá R$1.000. Né? Então, assim, é cuidar do detalhe. Nesses detalhes é que a gente...
Pega. Meu maior filtro pra gente no time é Comprometimento. comprometimento. Porque a pessoa, ela pode até vir despreparada, chegar aqui no zero. Eu nunca trabalhei nessa área. Não tem problema. Se a pessoa é comprometida, chegou com gás, ela vai fazer os cursos que precisa, ela vai se engajar nos treinamentos, ela vai querer entender da empresa, entendeu? Esse comprometimento. Isso é um comportamento. O Sim. comportamento, então, é mais importante do que as habilidades. Com certeza. O conselho que eu gostaria de ter ouvido antes. Eu acho que é aquele que você falou antes de não ser tão bonzinho. Não ser tão bonzinho. É. Se eu tivesse 24 horas para destravar o negócio, eu começaria por... O negócio tá travado, não tá andando pra frente, não tá bom, demonstrativo de resultado tá ruim. Eu acho que chamar os líderes. Chamar os líderes para um... O que vocês estão enxergando que eu não enxerguei? Já tive isso na minha empresa. Já teve um dia que eu chamei minhas líderes, daí o que eu fiz? Eu saí da minha cadeira, falei, vem cá você, senta aqui. Tá aqui a chave, farmácia é tua. O que você vai fazer agora? Não. É tua, pega, tô indo embora. O que você vai fazer agora? Eu acho que eu iria fazer isso e aquilo. Tá. E você, vem cá, agora senta aqui, pega a chave, pega na mão. E eu faço pegar na mão a chave. Ela faz assim. E agora? Diante dessa situação, o que nós vamos fazer? O que você iria fazer se a farmácia fosse tua? Eu iria fazer isso e aquilo. E eu ia anotando. A resposta tá ali. Essa ferramenta, para mim, é a ferramenta mais importante que eu já aprendi na liderança. Porque as pessoas são muito acostumadas a trazer os problemas, sem a solução, só apontar os problemas. Então, eu aprendi isso, eu li em algum lugar, que sempre que alguém trouxer um problema, que a gente cria uma ferramenta de solução. Então, mesmo que eu saiba a resposta, e nós como líderes, a gente sempre quer encurtar o caminho, mas por vezes encurtar o caminho é piorar o teu time. Então eu aprendi assim, mesmo que a resposta seja óbvia e tu queira resolver rápido, não faça isso. Sempre devolva com a pergunta. Dimas, tá pegando fogo aqui e tal, não sei o quê. O que você faria se estivesse no meu lugar para resolver esse problema? Porque daí a gente ensina as pessoas a pararem, pensarem na solução. Porque por vezes a solução dela seria a solução que você traria. Muitas vezes. Algumas não. Mas a gente ensina a pessoa, o ditado de ensinar a pescar e não entregar o peixe na mão. E cada vez a gente vai conseguindo delegar mais e fazendo as pessoas, até para o desenvolvimento dos líderes. Você sabe aquela história da pasta dental, da empresa de pasta dental? Não. Isso é uma história muito antiga que conta que uma empresa fazia pasta dental. E de vez em quando uma das caixinhas ia sem o creme dental dentro. Pro comércio. Tá. E aí os líderes estavam ali tudo em volta. O que nós vamos fazer? Daí vamos contratar uma balança, que daí toda a caixinha passa pela balança, que daí a gente vai ver qual caixinha que tá vazia. Aí o outro, não, vamos pegar então uma pessoa para abrir todas as caixas e conferir antes de ir para a revenda. E não sei o quê. E tava um senhor limpando, enquanto eles estavam em reunião, o senhorzinho estava limpando, o zelador. Ele falou assim, eu posso dar uma sugestão? Você é zelador. Tá, fala, qual é a sua sugestão? Coloca um ventilador na esteira. Quando passar uma caixinha vazia, o ventilador vai empurrar a caixinha para fora da esteira. Nossa. Super simples. Super simples. E barato. Mas por quê? Porque pararam para escutar ele. Caraca. Né? Então é isso, é escutar as pessoas que estão no processo. Forte. Muitas vezes é o líder, mas e por muitas vezes vezes o diretor ali, super bem remunerado, por vezes não chegou nessa conclusão, até porque ele tem todas as atribuições dele. Às vezes a gente fica cego, né? Exatamente. E ao mesmo caso dessa mesma empresa, eu gosto do caso dessa empresa, eles queriam fazer com que a pasta de dente, vendesse mais pasta de dente. E eles, vamos fazer uma embalagem nova, não sei o quê, vamos fazer uma caixa, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o mesmo zelador, que é a historinha, né? O mesmo zelador, posso dar uma sugestão? Mas você é zelador. Não, mas posso dar uma sugestão? Por que vocês não aumentam o tamanho do furo? Porque o furinho onde passava a pasta era pouquinho, então a pessoa botava pouquinho. Se vocês aumentar o furo, a pessoa vai botar mais. Daí vai.
Entendeu? Às vezes a solução é pequena, mas a gente não E o enxerga. resultado é absurdo. É absurdo. Sim, porque daí vai consumir mais pasta de dente e vai vender mais. Muito bom. Vou pegar pra mim essas Não, histórias. essa da pasta de dente é o... O maior inimigo do empreendedor não é a concorrência, é Fornecedores que não entregam. fornecedores. Isso é uma dor que tu tem, né, Tícia? Essa é uma dor que eu tenho. Eu ia falar polaridade política, mas eu ia trazer isso muito... Política. Porque assim, ó, na verdade, infelizmente hoje no Brasil as pessoas têm uma visão errada do empresário, né? Empresário é tudo ladrão, eu não sei o quê. Não, eu não sou ladrão. Eu peguei do meu dinheiro, que eu podia comprar uma casinha na praia, viver pescar o peixe de manhã para fritar e dormir a tarde inteira. Não, eu peguei esse dinheiro e investi aqui para fazer uma empresa, para dar emprego para vocês, para pagar os impostos que o governo paga, o médico que atende vocês lá no SUS. Pra correr risco. Para correr risco. E com risco de não dar certo, né? Isso. E é Então, uma assim, cultura... infelizmente. É uma cultura pobre do nosso país. Do nosso país. Que Porque- vê o empresário como uma pessoa má. Como vilão, né? Mas isso muito influenciado pela mídia, pelo próprio Infelizmente. governo, né? Infelizmente. Porque a gente vê o vamos empresário... vivemos- Quem é que sustenta o governo? É o empresário? O empresário, os empregos. É o nosso O imposto? gerador de emprego. Exatamente. O gerador de É, emprego. é nós Porque que pagamos o imposto o- que sustentamos a máquina governamental. Porque o governo não resolve a vida de ninguém com o Bolsa Família. Até porque ele pega o Bolsa Família, quem é que paga? É o nosso É a imposto. gente que paga. E ele não melhora o problema, ele piora, né? Na minha opinião, ele piora o problema. Porque não ensina a pescar. E eles nem querem ensinar a pescar. Não. Eles querem que as pessoas sejam o mais ignorantes possível, dependam de migalhas para que eles continuem ganhando voto. E tu vê Infelizmente. como a cultura, um país de cultura pobre e rica, eles se distanciam tanto. Porque o empreendedor nos Estados Unidos, por exemplo, é o herói da nação. É visto como herói da nação, culturalmente. Né? Diferente do nosso país. Infelizmente. Mas, Infelizmente. Mas eu concordo contigo. Concordo contigo nesse ponto. né? Política realmente, principalmente agora em ano de eleição, né? A gente escuta todo mundo preocupado e com uma certa razão, porque a gente sabe que impacta faturamento para muitas empresas, né? Sim. Mas o pessoal se apega de que a política vai resolver o nosso problema. E não é. E muito pelo contrário, né? Eles não resolvem, é a gente que resolve. O que mais fortalece uma mulher no negócio? O que mais fortalece as mulheres nos negócios são... Eu acho que a mulher, assim, toda empresa deveria ter uma mulher junto na liderança. Concordo. Concordo. Sabe por quê? Porque o homem, ele tem um olhar mais específico, né? Ele olha, isso aqui é um copo, né? Nós não, a gente olha, tá, mas esse aqui é um copo, mas ele tá meio molhado, tem uma xícara que tá aqui do lado, ali tem uma plaquinha. A gente já olha um pouco mais de cima a coisa. Então, eu acho que um complementa o outro, sabe? Concordo. Mas assim, por outro lado, nós temos poucas líderes mulheres. Por quê? Porque a mulher não quer se incomodar? Não. E eu acho que é uma questão cultural, sabe? Assim, infelizmente, ainda existem pais criando meninas para ser a princesa. O marido vai prover e você vai ficar em casa fazendo comidinha pro marido. Ou a esposa troféu, que fica só em casa indo pra academia e na manicure. E daí, essas mulheres são mulheres que não desenvolvem a sua inteligência. Que tem um potencial gigante para... Exatamente, exatamente. Elas não... Na verdade, elas acreditam que elas não se encaixam nesse mundo. Porque, querendo ou não, foi criada uma cultura de que a mulher tem que ficar em casa. E fazer... Por isso eu te fiz a pergunta dos filhos. Porque ela foi criada o quê? Você é responsável da casa, dos filhos e o marido do financeiro. E ela entende que se ela fazer os três, que é o papel de empresária ou ajudar... Ela não vai dar conta do demais. E isso acaba afetando. E ela acaba tendo que escolher. Eu vejo que muitas mulheres barram por isso. Por ter que escolher. Fica entre uma coisa ou eu outra. acho que não precisa escolher. Eu acho que dá pra... Eu tenho essa visão de que dá pra fazer. Dá. Dá pra fazer Até porque com filho... agenda, né? Até porque filho... Eu fazendo uma analogia, né? Ou uma metáfora. Filho é um empreendimento. Sim. Talvez, na tua opinião, filho é a empresa mais difícil de se construir? Dentro de uma metáfora aqui, vamos usar como metáfora isso.
Talvez. A educação de um filho. Porque eu Talvez. tive contato com o Luiz e eu vi que o cara foi criado como para ser um príncipe. No quesito de educação, no quesito de cultura, de postura. Né? Ele foi muito bem criado. Essa foi o que eu consegui enxergar nele. A educação no filho é a empresa mais difícil de fazer dar certo? Acho que não. Tu acha que fazer uma empresa é mais igual. difícil? É igual. É igual? É igual. Tá. É igual. Mesmo critério de dificuldade. Porque assim, ó, muito vem da genética, né? Um pouco, eles já vêm, né? Com o gêniozinho, com a personalidade deles. Mas muito a gente consegue moldar. Então é meio e meio. É meio e meio. É muita responsabilidade do pai e da mãe. Exatamente. Senhoras e senhores, estamos chegando aqui no final. Infelizmente, eu queria poder seguir aqui porque eu tinha mais perguntas para fazer. E o papo foi muito bom. O papo foi muito... acredito que a gente aprendeu muito. Esse podcast vai servir muito para os empresários. As meninas que estão aqui na sala estão empolgadas. Teve muito transbordo da tua parte, do teu conhecimento. Se pudesse deixar uma frase para todas as empreendedoras do mundo, suponhamos que todas as empreendedoras do mundo estão assistindo agora, que estão na audiência, ou querem empreender, qual seria essa frase? Que o sucesso é quando se encontra a oportunidade com o preparo. Ou seja, você quer empreender, estude. Já fique preparada, porque quando chegar a oportunidade, você está pronta. É a mesma coisa a mulher que está numa multinacional e quer galgar um cargo superior. Não espere ser convidada para daí ir estudar. Não. Já fica preparada, já estuda o que você precisa para esse cargo, já fique pronta, porque a hora que tiver a oportunidade, você está pronta. Meu pai falava uma frase, fala ainda, né? Que quando eu era criança, meu pai falava assim, ó, filha, o teu marido que nunca vai se separar de ti é o teu diploma. E é verdade? Para onde eu for, em qualquer lugar deste mundo, meu diploma vai comigo. Meu conhecimento vai comigo. Né? Então, e é uma coisa que ninguém rouba. Né? Um carro, o ladrão rouba. Uma casa, pega fogo, Deus o livre. Mas assim, o conhecimento ninguém te tira. Então, o conhecimento é imprescindível para todas as mulheres. Seja lá em qual área for. Então, às vezes assim... O marido está desempregado, eu só tenho o 1º grau, eu só sei escrever meu nome. Mas o que você sabe fazer? Eu sei fazer pão. Comece a fazer pão. Vai vendendo para as vizinhas. Faça o melhor pão. Isso. Adquira conhecimento para fazer o melhor pão. Melhor pão, sabe? Então, com aquilo ali, você já vai vendendo para as vizinhas já vão falando para as amigas, que daí já vão fazer encomenda para você. E daí... Quantas empresárias começaram um negócio assim, dentro de casa? Quantas? A gente começou assim também. Exatamente. Então, assim, ninguém começou grande. É que muita gente olha, meu Deus, né? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho um lugar para começar, eu não tenho dinheiro. É que nem a poção terapêutica. A poção terapêutica começou numa sala de 40 metros quadrados. 40 metros quadrados. A salinha, eu, minha mãe e um funcionário. Só. Hoje, 25 anos depois, nós estamos num prédio próprio, mais de 500 metros quadrados, com 35 funcionárias, né? Temos 7 laboratórios, todos certificados. Então, assim, eu fiz, na primeira vez que eu abri a farmácia, eu fiz 42 fórmulas em um mês. Um mês, 42 fórmulas. Hoje, eu faço mais de 300 por dia. Nossa. Então, assim, mas de onde é que veio tudo isso? Do conhecimento. Você leu meu currículo ali. Eu nunca parei de estudar. Eu sempre estou com um livro embaixo do braço, eu sempre estou fuçando, eu sempre estou buscando. E é isso que te faz crescer. Então, assim, o sucesso, ele só chega para quem está preparado. Você tem que estar preparado para que, quando chegar a oportunidade, opa, agora é minha vez. Seja uma referência. Exatamente. Pessoal, uma salva de palmas. Deixe aqui embaixo as redes sociais da Tice, da Poção Terapêutica, o pessoal do marketing, da edição. Perfil da Tice, perfil da Poção Terapêutica, da Natuvi. Sigam a Tice nas redes sociais e conheçam as empresas, quem ainda não conhece, né?
Conheçam a poção terapêutica, façam seus medicamentos de manipulação lá. Inclusive o pessoal das academias que manipulam muito medicamento, façam lá com a Tice, porque é produto bom, produto de qualidade, não tem lá mistura para deixar o produto mais barato, é eficiente. Eu recomendo, nós somos clientes, né? Tava comentando que você é uma super cliente agora da Natuvi e da poção terapêutica. Muito obrigado, Tice. Deixe os seus comentários aqui. Curtam, compartilhem esse podcast para a gente alcançar mais empreendedores, para a gente alcançar mais líderes, para que esse podcast seja transbordo aqui para os líderes da nossa região de Joinville. Muito obrigado e até o próximo episódio. Um abraço. Obrigada.